www.sempretricolor.com.br. Aqui o torcedor tricolor pode mais. Salve, salve galera, sempre tricolor. E o São Paulo foi derrotado na Vila Belmiro pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira, dia 2 de outubro de 2013, 3-0. Pois é, e o placar retrata exatamente o que foi a partida. Afinal, o São Paulo não jogou absolutamente nada. O time do São Paulo muito mal, jogadores perdidos em campo, e o técnico Muricy Ramalho ficou realmente muito abalado com a derrota do São Paulo e começou a entrevista coletiva justamente falando sobre isso. Eu também sinto, cara. Eu tenho uma história aqui, meu. Não dá pra aceitar. Não dá pra aceitar esse tipo de comportamento nosso, do time nosso. Entendeu? Não dá pra aceitar. Perder jogo, volto a falar. Repetir, como nós perdemos domingo lá. Nós fomos pra casa, mesmo perdendo, ficamos satisfeitos, porque o time jogou, o time criou, o time lutou, né? Mas hoje não dá, pô. O Santos com um a menos, né? Pô, a gente tinha que no mínimo fazer o goleiro deles trabalhar, a gente não fez, pô. Então não dá pra ter outro tipo de sentimento, cara. Então, mesmo que o torcedor tá sentindo, eu também tô. Então a gente não pode abaixar a cabeça que ainda tem tempo, né? Muricy Ramalho também falou sobre os gols que o São Paulo levou da equipe do Santos. Basicamente, gols que foram originados das mesmas jogadas e que um jogador profissional não pode ter esse tipo de atitude, falando que o São Paulo já tinha estudado e já sabia as jogadas que o Santos estava acostumado a fazer. E vocês, amigo internauta, vão escutar no fundo os gritos de protesto da torcida do São Paulo, que se dirigiram próximo ao vestiário do São Paulo, gritando palavras contra jogadores, e um dos alvos mais caçados era o atacante Luiz Fabiano. Time profissional, quando toma gol de jogadas que é falada, que é mostrada, porque esse tipo de jogada o Santos faz tempo, né? Que joga na área pro Gustavo e pro Dracena, né? Que é uma posição boa, né? Então eles são individualmente marcados como foram marcados individualmente, né? Porque isso é mostrado, né? Antes do jogo tem um compacto, as principais jogadas do adversário, não só o Santos, todas as jogadas é mostrado. Então esse tipo de gol você não pode tomar. Isso aí é falta de atenção. E outra, repetiu 3 vezes a mesma coisa, tá? Então, às vezes tá acontecendo isso aí, né? A gente falta de atenção, tá pagando um preço caro, né? Então é difícil a gente tá falando, porque esse tipo de jogada não pode acontecer. E desistir? Será que é algo que passa na cabeça do técnico Muricy Ramalho? Afinal de contas, ele assumiu o time do São Paulo já sabendo dessa bucha. O torcedor não desiste, né? É como eu, não vai desistir, porque a gente tem uma história aqui, né? Eu volto a repetir, só aceitei voltar para cá porque pelo pedido das pessoas, da torcida, né? Porque não levei nenhuma grande vantagem estar aqui, né? Depois da história que eu tenho. Então não posso, eu não vou desistir, não vou jogar toalha nunca, ao contrário. Agora é hora de lutar mais, agora é hora do cara mostrar, né? A cara, né? E como eu, volto a repetir, cresci aqui, tenho uma história, não vou abaixar a cabeça não, cara. Então vamos lutar até o final. Muricy também falou sobre as cobranças da torcida. E, aliás, na opinião dele, a torcida está mais do que certa em fazer esse tipo de cobrança. Afinal, o São Paulo está longe de render aquilo que ele e a própria torcida esperam. Muricy concorda e apoia as manifestações. A gente não pode ter outro tipo de atitude. O torcedor, vai ver o jogo, vem para você ganhar e está nessa situação. Nunca o torcedor de São Paulo viu o São Paulo assim, desse jeito. Então tem razão, cara. Pô, eles estão lotando o Morumbi, pô. Todo jogo eles vão lá, cara. Né? Tem hora que a gente reclama que o torcedor não vai apoiar, mas pô, todo jogo, cara. Então tem direito, meu. E a gente tem que aguentar. Né? A gente tem que aguentar e respeitar, porque não é possível, cara. Igual domingo lá no Morumbi. Vê se eles vaiaram quando acabou o jogo. Não vaiaram. Porque viram que o time lutou, jogou, mostrou. Pô, mas hoje não tem cabimento, cara. Mas desculpa, tem toda a razão. Não dá pra ter outra atitude não, cara.
A situação está tão difícil que o técnico Muricy Ramalho falou que nunca imaginou viver algo parecido, principalmente no seu time de coração, um time em que ele tem história. Mas Muricy falou que vai dar um jeito no São Paulo, vai fazer alguns ajustes e comentou também sobre a substituição dos treinadores. Para Muricy, muitas vezes a troca de técnico não dá resultado. Não é fácil não, cara. Mas a gente vai fazer os caras reagirem, de alguma maneira a gente vai dar um jeito. Que é duro, por isso que a troca de treinador às vezes não é legal, porque o treinador chega até você conhecer todo mundo, demora um tempo, né? Então você vai conhecendo, além do jogador, o lado individual, quem aguenta mais pressão, tudo, né? Então eu estou agora nessa fase já de conhecer praticamente o time todo, né? Quem pode reagir, quem não, né? Mas é muito complicado, a gente sabia que a situação estava muito dura, né? Mas volto a repetir, a gente aceitou realmente esse desafio, sabia que ia ser duríssimo, como está sendo, mas a gente não pode abaixar a cabeça não, né? E eu peço ao torcedor que faça o que está fazendo, ajudando, né? Porque a gente vai ter que sair dessa situação, né? Agora, com certeza, a reclamação deles é muito correta, a gente não merece outra coisa. Na parte final de sua entrevista coletiva, Muricy Ramalho falou sobre esse novo momento dele no São Paulo, dizendo que dessa vez ele não veio para buscar um título, sabia que era uma situação nova, que era um novo desafio, tirar o São Paulo dessa fase tão complicada, e ele está aqui justamente pela ligação que tem com o time do São Paulo. Mas acima de tudo, ele pede que a torcida do São Paulo continue apoiando a equipe até o final. Dessa vez eu não vim aqui ganhar o caneco, né? Eu vim aqui tentar tirar o time da situação que estava, né? Porque a situação era muito crítica e não, se eu pensasse em ganhar alguma coisa, eu não estaria aqui, né? Esperaria o fim do ano e pegava uma coisa nova, né? Mas acontece que não deu para dar as costas, né? Pro torcedor, não dá para dar as costas ao clube, né? Então volto a repetir, Fernando, é uma situação nova para mim, mas como eu sou um cara que aceito desafios, no momento ruim também eu vou crescer, não vou me abater, não, né? E volto a repetir, só espero que o torcedor não nos deixe agora não, porque dá tempo ainda a gente recuperar e a gente vai fazer isso. Com certeza a gente vai fazer. Tá aí o técnico Muricy Ramalho falando em entrevista coletiva após a derrota do São Paulo para o Santos por 3-0. O São Paulo que se reapresenta nesta tarde no CCT, já iniciando os trabalhos para o jogo de sábado, 9 horas da noite no estádio do Morumbi, contra o Vitória. Vitória que é comandado pelo ex-técnico do São Paulo, Ney Franco. São Paulo mais do que nunca precisa do resultado positivo para a tabela e para calar a boca do Ney Franco, que andou falando algumas coisas. Tá legal, galera? Mais notícias do São Paulo você acompanha aqui nas nossas redes sociais, no Twitter, @SempreTricolor, no nosso Facebook, facebook.com/SempreTricolor, na TV Sempre Tricolor aqui no YouTube e, é claro, através da sua arquibancada virtual no www.sempretricolor.com.br. Sempre Tricolor, a sua arquibancada virtual.